Bom dia, meu povinho do 7º ano. Vamos para nossa revisão sobre os vertebrados para a gente fazer nossa avaliação. Então, aqui, estão os grupos de vertebrados que nós estudamos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E a gente vai falar agora, dar uma pincelada rapidinho sobre as principais características de cada grupo. Então, vamos começar falando dos peixes, tá bom? A gente sabe que a pele, o corpo do peixe tem uma espécie de muco, que ajuda-o a deslocar, no seu deslocamento pela água. Tanto que se você tentar pegar o peixe, ele vai ficar, escorrega para cá, escorrega para lá, por causa desse muco. Esses três aqui, ó, peixes, répteis e anfíbios, são ectotérmicos, tá? Ectotérmicos, eles não regulam a temperatura do corpo, né? Eles também podem ser chamados de pecilotérmicos, tá bom? Pecilotérmicos. Animais que não regulam a temperatura do corpo, não produzem calor, metabolismo por si só para aquecer, o seu próprio corpo. Então, esses três aí que nós vamos ainda falar, estamos no peixe, não esquece. Ectotérmico, eles não regulam a temperatura do corpo. Não é constante a temperatura do corpo dos peixes, anfíbios e répteis. Os peixes também possuem nadadeiras, que ajuda, no seu deslocamento, e possui também uma linha lateral, que essa linha lateral serve para percepção no ambiente. Se o peixe está lá nadando e você bota uma mãozinha assim, aquela linha lateral, que capta vibrações do ambiente, vai informar o peixe e ele vai. Se você botou a mão desse lado, ele vai para o outro lado. Então, essa linha lateral que tem nos peixes serve para captação das vibrações, tá, do ambiente. Que mais? Falamos sobre, vamos falar sobre as brânquias também, que os peixes respiram, a maioria dos peixes respiram pelas brânquias, que existem peixes pulmonados também, mas, são pulmões rudimentares, Então, a maioria dos peixes respiram por brânquias e é nessas brânquias que acontecem as trocas gasosas. Falamos sobre os dois tipos de grupos de peixes, Os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos, são os mais comuns, Namorado, o bagre, tainha. Todos esses peixes ósseos possuem bexiga natatória, que é um órgão hidrostático que ajuda o peixe, a subir e descer na profundidade aí que ele quiser. Os peixes cartilaginosos, que possuem cartilagem, os arraia e tubarão, eles não possuem bexiga natatória. Eles acumulam uma espécie de óleo no fígado que faz com que ele auxilie, que faça com que possa auxiliá-lo nessa flutuação. Mas eles também usam, a força do seu corpo para subir e descer. Então, peixe ósseo tem bexiga natatória e o peixe cartilaginoso não tem bexiga natatória. Falamos também sobre as excretas, peixe cartilaginoso, ele excreta ureia, enquanto o peixe ósseo excreta amônia. São aí diferenças também. Peixe cartilaginoso tem fecundação interna, tá bom? Já os peixes ósseos, a maioria, a sua fecundação é externa. Deixa eu ver, que mais coisas para falar. Peixes, bagre, pintado, tainha, todos esses são peixes ósseos, possuem bexiga natatória. E acabamos, falamos sobre todas as características aí principais do grupo dos peixes. Então, a gente pode passar para os anfíbios, continuamos aí nos ectotérmicos, tá? Continuam
mantendo a temperatura do corpo, né, inconstante, né, não mantém constante, tá? Eles precisam mudar o ambiente para estar regulando a temperatura do seu corpo. Então, vamos lá. Anfíbios são ectotérmicos, precisam e necessitam da água para a sua reprodução, para a sua primeira etapa da vida. Eles vivem na água, respiram por brânquias, tá? Respiram pela pele, tá bom? Aí quando são adultos, acabam aí essa respiração, eles possuem um pulmão também rudimentar, mas aí eles complementam essa respiração pulmonar e respiram pela pele também. Então vamos lá. Quando pequenos respiram por brânquias, quando adultos respiram pela pele, que é respiração cutânea, e pulmonar também, tá bom? Precisam estar perto da água porque eles se reproduzem na água, precisam colocar os seus ovos na água porque os seus ovos ainda não têm aquela proteção daquela casca poderosa que a gente vai ver no próximo grupo. Então esses ovinhos precisam ser colocados na water, na água, tá bom? E eles precisam da água para se reproduzirem e também para que seu corpo não resseque, não desidrate. Eles precisam estar sempre em contato com a água. Falamos sobre a diferença aí de sapo, perereca e rã. O sapo tem aquelas glândulas paratoides em cima da cabeça, que quando o predador, né, vai lá morder ele libera uma substância venenosa para me larga. A perereca tem a lamela adesiva na ponta dos dedos, né, aquelas bolinhas, e a rã tem a membrana interdigital. Então, uma diferença aí pra gente ficar de olho e identificar aí um anfíbio de outro anfíbio, tá bom? Falamos de tudo, né? Podemos passar para os répteis. Répteis continuam sendo ectotérmicos, porém, eles não precisam mais da água para se reproduzir e nem colocam seus ovos na água. Eles agora colocam os seus ovos na terra porque os seus ovos, né, possuem agora uma nova evolução. É um ovo com casca e essa casca, né, ela é porosa para acontecer as trocas gasosas entre o embrião que está lá dentro e o ambiente. Então, é uma casca porosa. Essa é uma novidade evolutiva dos répteis, né? Ovo com casca. E por isso os répteis são os primeiros vertebrados a conquistarem efetivamente o meio terrestre. Justamente por causa do seu ovo com casca e porque a sua fecundação agora é interna, tá bom? Não é mais externa, como que era lá nos anfíbios. Então, os répteis, tartaruga, cobra, tá? Elas são... A gente fala que eles não têm um cuidado com a prole, mas existem algumas espécies de cobra que colocam seus ovos e ficam ali até ele eclodir. Mas depois ainda ficam um tempinho, 3 meses com a sua cobrinha, né? E depois seguem seu caminho. Então, mas a maioria, eles não têm esse vínculo com a prole, não, com o filho. Eles botam os ovinhos e tchau, tô indo, né? Então, os répteis não têm a pele como dos anfíbios, que dos anfíbios era bem mais fina, né? Muito propensa a desidratar, tem que ficar sempre úmida. Então, os répteis já têm aquelas placas córneas, tá? Para evitar a perda de água, para evitar que o seu corpo desidrate, o ressecamento. Então, essas placas córneas, né, as escamas, elas auxiliam aí nessa armadura dos répteis, tá bom? Tudo isso para evitar a perda de água. Que mais? São ovíparos, fazem fecundação interna e eles conseguem justamente sobreviver. Muitos répteis, a gente encontra bastante répteis em ambientes secos,
justamente por causa do seu tipo, né, da sua carapaça aí, tá? Em razão dessas placas córneas que evita aí a sua perda de água e do seu tipo de ovo também, que é bem resistente, não precisa colocar lá na água, não. Não precisa que a água leve os gametas para encontrar com outro gameta. Fecundação é interna, tá bom? E que mais podemos passar? Podemos ir para as aves? Podemos, né? A gente está falando as coisas principais de cada grupo. Então, agora chegamos no grupo dos endotérmicos. Endotérmicos. Ou homeotérmicos. Animais que regulam a temperatura do corpo, tá bom? Eles produzem calor para manter o seu metabolismo, né? Responsável por manter a temperatura sempre, né? Na medida do possível, constante. Então, grupo das aves, eles possuem muita coisa, né, gente? Penas, corpo aerodinâmico, ossos porosos, sacos aéreos, não tem bexiga natatória. Então, tudo isso facilita para o seu voo. As aves voadoras possuem quilha, né? Possuem carena, que também ajuda a fixar os músculos peitorais para ajudar também no voo. Então, as aves têm aí uma lista extensa de coisas próprias, porque as tornaram próprias para o voo, tá bom? Então, elas não têm dentes, mas isso não é uma adaptação para o voo, ter ou não ter dente. Nossa, ia pesar muito, né? Ter um dente na boca, não ia deixar a ave voar para de um dente. Mas a bexiga natatória, né? Bexiga urinária. Não ter bexiga urinária já é um fator, né? Que já deixa as aves mais leves. E tem outra glândula também, né? Tem uma glândula que se chama uropigiana, que fica lá no final da cauda, né? Principalmente das aves aquáticas, que ela libera uma espécie de óleo para impermeabilizar as penas das aves. E assim elas não afundam, não molham as suas penas. Não fica... Imagine, né? A ave com a pena molhada. Meu Deus, é um peso danado. Então, essa glândula uropigiana serve para isso, para impermeabilizar as penas das aves, tá bom? Acho que nós conseguimos falar tudo, né? Falamos pena, quilha, ossos pneumáticos, sacos aéreos, asas, corpo aerodinâmico. Então, todas essas características aí são próprias das aves, são ovíparas, tá bom? A maioria. E seus ovos também, igual ao ovo dos répteis, tá? Ovos com casca. Então vamos para nosso grupo, o grupo dos mamíferos. Continuamos aí, endotérmicos, regulam a temperatura do corpo, tá bom? Único grupo que possui glândulas mamárias e diafragma, tá bom? Que é o músculo respiratório que fica abaixo dos pulmões. Então, mamíferos possuem diafragma, possuem glândulas mamárias, possuem pelos em pelo menos alguma etapa da vida, tá bom? Que as baleias, quando elas são, né, na infância, pequenas, elas possuem uma penugem, mas quando adultos já não possuem mais. Baleia é um mamífero, tá? Aquático. Temos o golfinho também, o peixe-boi, ornitorrinco, equidna. Tudo isso aí é um mamífero aquático. E falar em equidna e ornitorrinco são dois mamíferos que colocam ovos, tá bom? A maioria dos mamíferos é vivíparo, possuem placenta, né? Os bebês saem, ficam na barriga da mãe, dentro lá da placenta, e a placenta que faz essa ligação, eles se alimentam pela placenta e tudo mais, ocorrem as trocas gasosas, a maioria placentário, tá bom? Mas existem os ovovivíparos, né? Que eles colocam aí os seus ovos, os ovíparos, na verdade, né?
Que mais? Vamos lá. Tem glândulas sudoríparas, glândulas, né, do suor. Glândulas sebáceas também, que produz, né, aquele sebinho, né, que a gente consegue passar assim, ó. Nossa, minha pele está muito oleosa. Então, glândulas sebáceas. E que mais? Temos os marsupiais também, né? São aqueles animais que têm aquela espécie de bolsinha. Canguru, koala, que mais? Esqueci. Canguru, koala. Ih, esqueci, gente. Depois vem na mente. Gambá também, tá? O que acontece? Os seus filhos nascem como que fossem assim, prematuros. E aí eles acabam o seu desenvolvimento ali no marsúpio, dentro daquela bolsinha. E ali dentro da bolsinha ficam as glândulas mamárias. Então eles só ficam ali, ó, mamando e esperando estar prontinho para sair daquela bolsinha da mamãe. Então são os marsupiais. Falamos dos principais, né? Os marsupiais, dessas bolsinhas. Nós, os placentários. Tem os cetáceos também, né? Golfinho, baleia. E, não se esquecendo, o único mamífero que voa, morcego. Não esqueçam, tá bom? Então, meu povo, acho que a gente conseguiu fazer de uma maneira, né, mais rápida, mais light, falarmos, né, de todas, né, das principais características dos nossos grupos dos vertebrados. Então, peguem aí na revisão para tirar uma nota boa, para fechar a nota aí do trimestre, tá bom? E prestem atenção, porque às vezes na hora de marcar, vocês acabam marcando besteira, sabe até a resposta, mas na pressa acaba fazendo besteira. Então, dá uma revisão nesse vídeo, lê de novo os nossos exercícios, o livro, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e boa prova, tá? Boa nota nessa prova, tá bom? Tchau, tchau!